Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões de concurso em relação à legislação em fisioterapia, especificamente sobre o Decreto-Lei 938 de 69, a Lei 90.640 de 1984, a Lei 8.856 de 1994 e a Lei 10.424 de 2002, tá? Mas antes de iniciar aqui as questões, a gente vai fazer um apanhado geral, um resumão relâmpago do que foram todas essas leis e decretos que a gente vai discutir aqui. Então, é importante que você não se confie somente nesse resumão aqui que a gente vai fazer, porque é muito rápido, é muito sucinto. É importante que você veja a aula teórica que a gente tem sobre essas leis e decretos, que está disponível aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui no card acima, tá? Que você pode clicar e ir direto para a aula teórica. Depois você volta nesse vídeo para responder essas questões, ok? Mas se você já viu a aula, então segue o vídeo aqui. A gente vai dar esse resumão relâmpago. Primeiramente falando sobre a Lei 938 de 1969, que regulamenta a fisioterapia como profissão e com a atribuição do ensino superior, obviamente, né? E aí a gente tem o decreto 90.640 de 1984, que incluiu a fisioterapia na categoria funcional de fisioterapeuta, isso no serviço público, tá? Dentro do grupo de outras atividades de nível superior. Mas o que geralmente chama a atenção quando tem questões relacionadas a esse decreto é que naquele tempo o mínimo de horas semanais de trabalho que o fisioterapeuta tinha que fazer no serviço público eram de 40 horas, que isso veio a mudar com essa lei aqui que surgiu 10 anos depois, na Lei 8.856 de 94, que definiu como o máximo de 30 horas de trabalho semanais, tá? Aí baixou o quê? 10 horas, né? 10 horas de trabalho semanais. E é o máximo de 30 horas, tá? E não o mínimo. A gente não pode confundir aí essa lei com a Lei 90.640 de 1984. Muita atenção nisso aí. Aí a gente tem a Lei 10.424, que insere o fisioterapeuta no subsistema de atendimento e internação domiciliar no âmbito do SUS. Ou seja, essa lei ela vai incluir um novo capítulo lá na Lei 8080, tá? Barra 90, tá? Que é a nossa lei orgânica da saúde. Beleza? Então agora a gente vai fazer aqui as questões relacionadas a essas leis e decretos que a gente acabou de falar. Aí a gente tem essa questão aqui que diz assim: é uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos e funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerado por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas na atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Aí, preste atenção que ele dá um texto falando sobre a fisioterapia, né? Ele meio que descreve a fisioterapia aí. Só que o importante vem agora. É a palavra-chave que vai te fazer responder essa questão sem ficar com dúvidas, né? Se você já tiver o conhecimento fundamentado, que ele vai dizer assim, ó, a profissão a qual se refere o texto foi regulamentada através da. Então, a palavra-chave aí nesse texto do enunciado é essa palavra aí, regulamentada. Então, quem regulamenta a fisioterapia, o texto da lei que regulamenta a fisioterapia é a lei 938 de 1969. Portanto, é a nossa letra B. A gente já tem aí um vídeo disponível sobre questões sobre essa lei 6.316 de 1975, que ela vai criar o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ok? A C, como a gente já falou no slide anterior, ela vai definir o horário máximo de trabalho para o fisioterapeuta, o horário semanal, né, de no máximo 30 horas semanais. E o decreto 9.640 de 1984, ele vai definir
o horário semanal de trabalho como, no mínimo, 40 horas de trabalho semanais. Ok? Lembrando que esse decreto ele é mais antigo que esse descrito na alternativa C. Tá? E a resolução do COFITO 10 é a que aprova o Conselho de Ética. Ok? Então, a resolução do COFITO 10 ela vai aprovar o Conselho de Ética não só dos fisioterapeutas, mas também dos terapeutas ocupacionais. Então, a gente vai para essa questão de 2015 que diz assim: sobre o Decreto-Lei número 938 de 1969, julgue os itens como verdadeiros ou falsos e depois assinale a alternativa correta. Então vamos lá, ele vai dar umas assertivas aqui e a gente vai definir como verdadeiro ou falso, ok? O primeiro diz assim: o profissional fisioterapeuta pode, no campo de atividade específica, dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares. E como a gente viu na aula teórica sobre isso, tá correto, tá perfeito, tá? Aí a gente vai para a segunda assertiva que diz assim: o fisioterapeuta pode, no seu campo de atividade específica, supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos e práticos. Sim, como a gente também viu na parte teórica, está completamente correto. E na última diz assim: ao fisioterapeuta é proibido, no seu campo de atividade específica, exercer o magistério nas disciplinas de formação básica ou profissional de nível superior. Isso está errado, galera. Por quê? Porque não é proibido ao fisioterapeuta exercer a docência, né? Então, vamos passar aqui. O Decreto-Lei 938 de 69 relata em seu artigo 3º que os fisioterapeutas são auxiliares médicos que desempenham tarefas de caráter terapêutico sob a orientação e responsabilidade do médico. Não, ok? Não tem nada a ver com a Lei 938 de 69. Então vamos lá, passar para a alternativa B, que diz assim: fica aprovado o Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Na verdade, isso é uma resolução do COFITO 10, ok? Então, não tem a ver também com essa lei em específico. Aí, vamos para a alternativa C. O fisioterapeuta é o profissional competente para buscar todas as informações que julgar necessárias no acompanhamento evolutivo do tratamento do paciente sob sua responsabilidade, ok? Ainda não é isso que estamos procurando. Por isso, é importante também frisar que a gente tenha em mente o texto dessas leis, tá? Bem fundamentadas na cabeça. Não são leis grandes, tá? Somente o Código de Ética é o maior que tem e mesmo assim é fácil de dar uma resumida nele, ok? Mas a 938, galera, é bem pequeno, dá para você memorizar todos os artigos, embora que você não memorize a ordem deles, ou seja, mesmo que você não tenha o artigo 3º memorizado ali na ordem, mas quando chegar aqui nas questões, você vai saber o que pertence à Lei 938 e o que não pertence a ela, entendeu? Então, a gente vai aqui para a alternativa D, que vai dizer assim: é a atividade privativa do fisioterapeuta e executar métodos e técnicas fisioterapêuticas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. E é justamente essa a alternativa que está correta, ok? Lembrar que na Lei 938 de 69 fala exatamente sobre, tem uma parte que fala exatamente sobre as atividades gerais e as privativas, tanto do fisioterapeuta como de terapeutas ocupacionais, ok? Então, vamos lá. E a E diz aqui: o referido decreto-lei cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia. Não é essa, tá? Isso aí tem a ver com outra lei, tá? Que não é a 938. Então, se a gente tem memorizado a lei, fica muito fácil de resolver essa questão. Então, agora a gente passa aqui para a Lei 8.856, tá? De 94. E ela decreta que
os profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho. E isso está muito correto, ok? É exatamente essa a alternativa correta. E a gente tem que ter em mente para não confundir prestação máxima e prestação mínima, tá? Quem costuma falar em prestação mínima é aquela lei mais antiga que veio em 84, que disse a prestação mínima de 40 horas, sendo que essa parte ela foi revogada e quem entrou no lugar foi justamente essa lei que decreta que agora é máximo de 30 horas semanais de trabalho, ok? Então, essa lei ela praticamente só fala isso, ok? Ela só vem modificar a quantidade de horas semanais de trabalho, tanto do fisioterapeuta quanto dos terapeutas ocupacionais, ok? Então vamos lá, vamos passar aqui para essa questão de 2014, que diz o seguinte: o que regulamenta e determina o campo de atuação, estudo ou intervenção de uma profissão são documentos legais publicados oficialmente. Na fisioterapia, podemos nos referenciar, entre outros, por dois documentos legais. Um que regulamentou a profissão, ou seja, a gente tem que lembrar daquela lei que regulamenta a fisioterapia, que é a 938 de 1969, ok? Então ele quer respectivamente. Então vamos lá. Regulamentou a profissão, definindo como nível superior, ok? 938 de 69. E outro que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, sendo ele a alternativa correta, primeiro que é a letra D, tá? O Decreto-Lei 93869, né? Já que é respectivamente, que a questão deseja, e a 6316 de 1975. Lembrando que a gente tem uma aula específica só sobre essa lei, ok? E uma outra aula só sobre questões dessa lei. Mas só que fica muito fácil de resolver ela se você eliminar já 3 questões de cara. Porque primeiro ele fala sobre o documento legal que regulamenta a fisioterapia. Então, sabendo que é a 938, você já vai descartar aí a B, a C e a E, ok? E vai ficar somente a alternativa D e A para você marcar, ok? Então você tem aí, teria uma chance de arriscar maior caso você não soubesse qual seria a outra lei que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, ok? Mas lembrando que essa resolução do COFITO 8 ela foi deixada para trás depois que entrou a resolução do COFITO 10, beleza? E temos agora essa questão da CESP, né? E como é característica das questões CESP é só dizer certo ou errado. E a gente vai ler aqui para que a gente possa entender a questão. Na Lei 8.856 de 1994 foi fixada a jornada de trabalho do fisioterapeuta em 30 horas semanais, certo ou errado? Claro que está certo, de acordo com outras questões que a gente já fez aqui, a questão anterior. Agora a gente vai falar sobre a Lei 10.424 de 2002, que acrescenta um capítulo e artigos à Lei 8080 de 90, que dispõe sobre condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento de serviços correspondentes e da outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde. Em relação aos artigos e parágrafos da Lei 10.424 de 2002, marque a alternativa correta. Agora a gente vai para as alternativas que correspondem a essa lei e a gente tem que ter muita atenção a ela, porque essa questão ela vai tentar confundir a gente em alguns pontos, ok? Então vamos lá, alternativa A, são estabelecidos
No âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar, ok, até aí tá tudo ok. Só que ele vai falar aqui, ó, e a internação hospitalar. Não, é também da internação domiciliar. É atendimento e internação domiciliar, ok? A alternativa B. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se somente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos e psicológicos necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. A gente tem que ter muito cuidado quando alternativas em questões de concurso trazem palavras que restringem muito ou abrangem muito alternativa, ok? Nesse caso, ele utilizou aqui uma palavra chamada somente, tá? E restringe muito. E acontece que realmente restringe, porque não é somente médicos, enfermeiros e psicólogos. Aí a gente tem assistência social, além de outros profissionais que também podem estar atuando aí no quesito dessa lei aí, tá? Do atendimento domiciliar e da internação domiciliar. E agora a gente vai para a alternativa C, que diz assim: o atendimento e a internação domiciliares são realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. É exatamente isso, e é isso que faz essa alternativa estar perfeita e de acordo com o texto da lei. Okay? E agora a gente vem aqui só para desencargo de consciência, resolver essa alternativa D, achar o erro que existe nela. O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por todos os profissionais das equipes multidisciplinares. Aí tudo bem, até aí ok. Com expressa concordância do paciente e da sua família, mas só que não é só isso. Antes de ser da expressa concordância do paciente e da sua família, tem que haver a indicação médica, que é imprescindível, tá? De acordo com essa lei, deve haver primordialmente a indicação médica. Aí sim, se houver concordância do paciente e da sua família, aí o paciente ele poderá ser internado e poderá ser atendido domiciliarmente, tá? Internado domiciliarmente e atendido também domiciliarmente, ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução de questões. Não esqueçam de estar assistindo nossos outros vídeos sobre a legislação para estar aprendendo cada vez mais, ok? E é isso aí. Se inscreve no nosso canal, comenta aí o que é que você achou dessa aula e esteja apoiando a gente no desenvolvimento desse projeto. Compartilhe com os amigos e até a próxima.